bom dia, comunidade acadêmica do SESC UEA, bom dia, cidade de Tefé. O meu nome é Gabriela de Souza Aquino. Hoje eu irei apresentar novamente o Trilha da História. Inicio dizendo seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Trilha da História, um podcast do projeto de extensão do curso de História da UEA em Tefé. Você pode acessar esses episódios no YouTube, no Spotify, no Deezer e no Amazon na palma da sua mão. É só digitar o Trilha da História e se inscrever e seguir o nosso podcast. Bom dia, Gabriela. Eu sou o professor Daniel Lima. Estamos coordenando o projeto de extensão do podcast Trilhas da História e para nós é uma grande alegria, né? Estarmos de volta na nossa segunda temporada. Estamos aqui nos estúdios da Rádio Web Chibé, ao lado do Augusto, nosso sonoplasta, o nosso grande diretor aqui para assuntos operacionais em loco. E daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco sobre esse retorno. Estão aqui no estúdio alguns estudantes do curso de História e nós estamos felizes por retornarmos. Temos aí episódios já programados com a participação de muita gente boa, Gabriela. Como é que foi aí as férias? Foi tudo legal? Que férias, né? Bom, esse recesso que a gente teve, ele foi bastante agradável, né, professor Daniel? E agora a gente vai voltar com todo o gás pro Trilha da História. Muito bem. Mandar um abraço especial ao Caleb, ao Leonardo, à Alcimara e ao Luan, que integraram esse projeto no último semestre. Com certeza esse agradecimento está registrado aqui. Vocês foram muito úteis em cada parte naquilo que realizaram nesse projeto, tá? Gente, o professor Luciano também manda um abraço a todos. Daqui a pouquinho ele está chegando aqui para tirar uma foto com o pessoal. Vamos ao que nos interessa. Hoje nós vamos falar sobre educação escolar indígena no contexto amazônico. Esse é o tema do nosso programa. No episódio de hoje vamos falar sobre esse tema que toca diretamente a diversidade cultural, a justiça social e a construção de um futuro mais inclusivo na Amazônia. Nossa convidada é a antropóloga, pedagoga, indigenista Romy Cabral, pesquisadora com atuação voltada ao diálogo entre saberes indígenas e práticas pedagógicas contemporâneas. Ela acompanha de perto as políticas públicas para a formação de professores indígenas, vivenciando essa realidade no cotidiano da educação, os desafios de manter vivas as línguas, as tradições em meio às demandas do ensino formal, pelo menos nos últimos 25 anos. Eu vou apresentar a professora Romy aqui, para você que está nos ouvindo. Professora doutora Romy Cabral é indigenista, antropóloga, pedagoga de formação, mestre em educação e doutora em antropologia social. E é professora do Centro de Estudos Superiores de Tefé, aqui onde estamos agora. Tem experiência na área de políticas públicas e gestão através da CEMED e da SEDUC, nas sub-áreas da antropologia e educação, com ênfase em antropologia indígena na Amazônia. Professora Romy, seja muito bem-vinda ao podcast Trilhas da História. Bom dia a todos e a todas, né? Bom dia, professor Daniel, bom dia, Gabriela, bom dia, Augusto, bom dia, meninos aqui da História, né? Que estão dando essa ancoragem aí para esse programa tão interessante. E eu vou dizer, o podcast, né? Trilhas da História, eu penso que nós estamos no primeiro programa da segunda temporada, porém, o programa número 13, né? Isso para mim é bastante simbólico, né? Programa número 13. Então, assim, um número da sorte aí. E nós queremos, então, abrir essa manhã, assim, com muita vivacidade, alegria, né? E falando aí sobre o que comporta parte da nossa trajetória profissional e acadêmica. Poxa, seja muito bem-vinda, a gente agradece muito sua presença. Já estávamos tentando essa agenda há algum tempo, gente. A professora Romy é uma professora pesquisadora muito envolvida em muitas demandas e a gente ter o registro aqui da sua presença hoje engrandece demais o nosso programa. Programa de episódio de número 13, simbólico número 13. E, Gabriela, vamos aqui lembrar também, né, a interação que os nossos ouvintes poderão ter. Você está ouvindo aí nesse link da Rádio Web Chibé, compartilhe aí com as pessoas que estão ao seu redor, sua família, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, seus colegas de escola ou de universidade, faculdade, enfim. Faz esse link correr aí.
Nós estamos ao vivo aqui nesse link da Rádio Web Chibé, num novo horário. A partir de agora, às 10 da manhã, nós estaremos gravando em Tefé, sempre às 10 da manhã, né? Então, Gabriela, vamos ao que interessa e começar essa conversa, essa entrevista com a professora Rômia. Eu vou passar aqui para a Gabriela. Bom, primeiramente, seja bem-vinda, professora Rômia. Eu também estava ansiosa para essa entrevista, eu não vou negar. A senhora sabe que eu tenho um apreço e admiração pela senhora, tanto como mulher, mas também como acadêmica e posicionamento político. Bom, professora, para começar, a nossa primeira pergunta é sempre pedindo para o nosso convidado falar um pouco de si. Quem é a Rômia Cabral? Conte um pouco da sua trajetória de vida. Então, eu penso que muito obrigada, Gabriela. Assim, para mim é uma oportunidade, de fato, falar sobre essa trajetória, porque eu penso que muitos graduandos na atualidade, né, muitas vezes eles ficam reticentes em relação a como compor o seu currículo acadêmico, o seu currículo de vida, né? E eu vi isso muito cedo, quando eu entro na graduação, eu perspectivei onde eu estaria, né? E uma coisa que eu sempre tive certeza era que eu seria professora universitária, né? Eu corria atrás disso, sim, mas eu sempre quis trabalhar na formação de professores indígenas, né? Então, eu fui, a partir da minha graduação, fazendo recortes dentro do que era a possibilidade do currículo no curso de pedagogia na Universidade Federal do Amazonas, né? Lá no final dos anos 90, início dos anos 2000. Então, a partir daí, eu fiz disciplinas feito educação na região amazônica, educação escolar indígena, né? E fui comportando isso, as nossas pesquisas de PIBIC, né? Porque era PIBIC, a iniciação científica, né? Para a Universidade Federal, foram nesse sentido. E o meu TCC foi o primeiro TCC sobre formação de professores indígenas, eu acredito, do Estado do Amazonas, da Universidade Federal do Amazonas e da Faculdade de Educação, né? E quem me permitiu escrever sobre foi a professora Nazaré Correia, já falecida, né, que é irmã da ilustre Marilene Correia, né, e que havia sido minha professora no Jardim da Infância. E aí, depois, ela é minha professora já na universidade, né? E quando isso acontece, por exemplo, como nós já vínhamos fazendo esse currículo, né, eu começo a participar de muitas reuniões do movimento indígena. E essas reuniões do movimento indígena levam não só a mim, como a mais duas pessoas, duas professoras também, e que nós éramos indicadas de outras duas indigenistas, né, que é a professora Valéria Weigel e a professora Rosalena Dias da Silva, ambas professoras da Faculdade de Educação, e que haviam atuado com povos indígenas, né, das suas formações acadêmicas também nesse sentido. A partir daí, eu e duas outras amigas que fomos da mesma graduação, né, professora Rita Floramar dos Santos Melo, que é importante anunciar também, professora Euciclei Faria dos Santos, são ambas professoras hoje da Universidade Federal do Amazonas, da FACED, do DEI, que é o Departamento de Educação Escolar Indígena, que forma professores indígenas, né, a nível superior, através das licenciaturas interculturais também. Então, a minha formação, ela vem entrelaçada nesse processo, né? Então, quem sou eu a partir disso, né? Como falou o professor Daniel, eu gosto, né, que me reconheçam indigenista, dada a minha trajetória e o que a gente vem fazendo, né, em prol, eu vou dizer, do que é o movimento da educação escolar indígena a partir da formação de professores indígenas. Nós somos, então, convidadas pela Gerência de Educação Escolar Indígena da SEDUC, que era recém-saída de uma outra instituição chamada IERAM, né? E o IERAM, ele fazia formação para a área rural, né? Então, até ali, no final dos anos 90, as escolas indígenas estavam dentro dessa perspectiva e começa-se a sair disso também, né? Porque a nossa Constituição de 88 já garantia, então, que as escolas indígenas elas fossem desenvolvidas a partir de suas próprias línguas, de suas culturas, de seus costumes, de seus modos próprios de viver, né? Então, se comporta ali 3 pessoas, 3 pedagogas, né? Para começar a trabalhar na formação de professores indígenas. Então, foi numa perspectiva, assim, freiriana e freiretiana, né, de poder desenvolver essa formação no fazer junto a esses candidatos a professores indígenas, porque era uma formação concomitante ao serviço, né? Ou seja, ao mesmo tempo que eles eram professores leigos, eles foram professores indicados por suas aldeias
para que eles pudessem, então, fazer um curso de formação de professores, que pudesse atender um perfil de formação conforme esses povos gostariam de formar, né? Então, a partir dali, eu tenho, dentro não só da minha trajetória, né, mas a experiência no Vale do Javari, né, com 5 povos indígenas ali, Canamari, Marubo, Culina, Marubo e Matiz, né? Então, 5 povos, mais os Munduruku e os Mura no Médio Madeira, né? Os Sateremaué no Marau e no Andirá, e os povos Apurinã, Torá e Mura no sul do estado do Amazonas, né, a partir dos municípios de Lábrea e de Manicoré, naquele período, né? Então, a partir dali, a gente começa a entender que, de fato, não só tinha forças e povos indígenas diferentes, como culturas diferentes, e o nosso fazer vem através disso, né? Porque era justamente um quebrar o que a gente entendia por uma pedagogia tradicionalista, né, de uma escola de um outro tempo. Muito bem, já foi uma boa apresentação, né? Essa trajetória inteira, em alguns minutinhos, a professora Romy definiu bem toda essa trajetória de vida que vai na direção do nosso tema de hoje. Ou seja, vamos entrar nesse tema e vamos lembrar o seguinte, professora Romy, que as pessoas estão nos ouvindo nesse link, daqui a pouco vão nos ouvir nos outros links do YouTube, e é uma população que não está na universidade. Então, pensando nesse público, explica para esse público, para os nossos cidadãos de Tefé, ou de Manaus, ou do estado do Amazonas, ou de gente que está fora, que não está diretamente lidando com o que você lidou nos últimos anos, explica para a gente, de maneira muito básica e simples, o que é a educação escolar indígena no contexto amazônico. Olha só. Olha aí, tenta vamos fazer lá. isso aí para a gente. Lá, né? Obrigado. É um desafio também, né? Porque a partir de uma perspectiva, enfim, né, que nós sabemos que estamos aí com vários ouvintes, né? Então, o que é, em primeiro lugar, o que é fazer educação escolar, né? É uma política de atendimento para todos os tipos de público, né? E todos os níveis e modalidades de educação. Então, ou seja, pensar na educação básica. Quando eu penso em educação escolar indígena, primeiro, o nome dela já fala, né? Indígena. Então, eu penso povos indígenas. Só que eu não penso um modo de educar, eu não penso uma formatação de educação escolar. Eu penso em vários tipos de povos indígenas. Por quê? Porque essas escolas, elas têm que responder àquelas línguas diferentes, às culturas diferentes, às demandas, aos modos próprios de a cosmovisão, né? Como é que esse povo se vê, a ancestralidade desses povos tem que ser levada em consideração, como eles aprendem, né? Então, assim, fazer educação escolar indígena no contexto amazônico é poder atender povos indígenas no contexto amazônico, aqui mais de 62 povos indígenas só no estado do Amazonas, né? Então, o que a gente tem não só como uma obrigatoriedade, né, desenvolver educação escolar, mas em outras perspectivas, né? Porque quando se pensava em educação escolar para indígena, né, e agora eles falam, não é para indígena, é do indígena, né? A partir para dele. O indígena, a partir do que eles pensam, Entendo. a partir do que eles perspectivam enquanto demanda e enquanto perspectiva de futuro. Porque eu sempre, assim, desde que eu começo a lidar, né, com povos indígenas e com as suas estruturações de escolas indígenas, eles sempre começaram a pensar no futuro. Eles nunca olharam uma escola e disseram, eu quero entrar nessa escola. Não, nós queremos a nossa escola, porque eles já tinham vivência e traumas também causados por uma escola que eles não reconheciam, que era a escola colonizadora. Que é aquela, né, escola como se fosse depositária, de levar para eles algo importado. Que é a escola do branco, né? Entendi. Do dito branco, né? Se é assim que a gente compreende. Então, assim, eu vou falar do não índio, né? Então, eles não queriam mais aquele tipo de escola. Então, quando eles veem essa educação, eles dizem, não, nós não queremos aquilo, nós queremos construir a nossa própria educação, que seja livre e que esteja ligada em 3 coisas, porque a educação escolar indígena sempre esteve ligada num tripé, que era desenvolver
né? Educação, saúde e terra, né? Então, essa sempre foi uma preocupação importantíssima para o desenvolvimento da educação escolar indígena, sem contar as diretrizes, né? Porque as diretrizes que ancoram foram construídas a partir do movimento indígena que sai da década de 70, né? Querendo desenvolver, então, uma educação escolar indígena, de fato, não uma escola mais que catequizava, não uma escola mais que colonizava, não mais uma escola, nem um poder político, né? Nem um poder político e público que dissesse que queria integrar o indígena à sociedade nacional. Nada disso. Nada disso. Então, ele sempre foi uma fala maior, né, do movimento indígena dizer que nós vamos assimilar para não sermos assimilados, né? Então, essa escola ela corre nessa direção de fato de desenvolver os próprios sonhos, as próprias metas dos povos indígenas, né? E de uma educação que ela tivesse, de fato, preocupada com a relação gente-natureza, que compreendesse a mãe terra, que compreendesse a floresta e as águas ao redor, né? Desse viver e dessa vida. Excelente, muito bem compreendido. Lembrei, inclusive, da fala do Darcy Ribeiro, que dizia que não existe uma questão indígena, existe uma questão não indígena. Existe, né? Isso. Porque dizia, para os indígenas, eles não são existe nenhum problema, vida, né? Eles não são problema. Perfeito. Pelo contrário, né, professor Daniel, se me permite, eles são solução, porque onde existe indígena, existe terra preservada, né? Então, não tem nem o que dizer sobre isso, né? Bom, a fala sobre o que é educação indígena, da escolar indígena da professora Rome, ela é importante, né, até mesmo para a preservação dessa cultura, da ancestralidade e da memória. Professora Rome, a senhora já explicou o que é, mas como tem configurado a educação escolar indígena no Médio Solimões e em outras regiões amazônicas nos últimos 25 anos, considerando os desafios culturais e estruturais? Eita, um monte de coisa aí, né, Gabriela? Olha a responsabilidade, né? Mas eu penso que a nossa caminhada, eu vou dizer, a minha caminhada aqui no Médio Solimões, né, ela não é longa, né? Eu moro há 5 anos aqui no município de Tefé, porém eu posso falar em termos de Amazonas, né, como se desenvolveu essa educação e o que tem sido ganho para a educação escolar indígena, né? Eu vou refletir a partir desse processo. Por exemplo, no início dos anos 2000, se tinha uma pergunta que era até uma retórica de alguns estudiosos de educação escolar indígena, né, que eles falavam o seguinte: quem é que forma os professores indígenas? Por quê? Porque os professores, o movimento indígena queria uma formação para professores indígenas, como eu falei há pouco, né? Eles não queriam mais aquela escola fechada e muito menos metodologias fechadas também, né? Metodologias que não libertavam, né? Então, eles não queriam mais isso. Aí eles passam agora, como é que nós queremos essa escola, né? Nós queremos essa liberdade. Então, se pensava, quem formaria esses professores? Então, a SEDUC, enquanto Secretaria de Educação do Estado do Amazonas, né, que começa a desenvolver o programa de formação de professores indígenas, Projeto Piraiauara, no final dos anos 90 para início dos anos 2000. A partir daí começa a atender, né, hoje 52 municípios também, né, do estado do Amazonas, com povos indígenas diferentes. E a partir daí se começa a pensar em quais seriam as metodologias, né? Então foram os primeiros desafios, era pensar quem formaria. Então, será que o não indígena vai formar com competência? Quais seriam os princípios, os meios, as prerrogativas para que alguém tivesse, de fato, um perfil para ser esse formador, né? Mas passamos, então, foram vários desafios, né? Línguas diferentes, projetos diferentes de vida, né? Para cada lugar, para cada espaço. E aí, quando você coloca, então, o bilinguismo como um ponto inicial, né? Você vê aí toda uma diferença. E eu penso que os primeiros limites, os primeiros... como é que eu vou dizer? Passos? Não só passos. As primeiras dificuldades, né? As primeiras dificuldades, eu vou dizer, para que se desenvolvesse a educação escolar indígena, era ter professores indígenas formados, porque se eu não quero uma escola
não indígena, eu tenho que ter professores indígenas formados, né? Então, esse movimento ele já perspectivou isso. Esse foi o primeiro desafio, né? Então, o MEC começa então a dar suporte para esses programas e vem ali, depois já no meio dos anos 2000, bem no início, 2005, 2008, saem os primeiros editais, né, para elaboração de licenciaturas interculturais indígenas para o Brasil, né? E no contexto de Brasil sai para o Amazonas, e no Amazonas 2 universidades ganham os primeiros prolindes, que é a Universidade Federal do Amazonas, com a elaboração de uma licenciatura intercultural, que foi para o povo Mura, o primeiro grupo a ser atendido, né? E a Universidade do Estado do Amazonas, com o ProLinde para efetivação de uma licenciatura intercultural, que foi para o Alto Solimões, para o povo ticuna, com 7 modalidades diferentes numa licenciatura intercultural só, né? Isso foi, eu vou dizer, um marco, né? Foi um marco histórico, é um empurrão. Há lacunas? Sim. Há problemas? Sim. Houve problemas? Sim. Todos os espaços têm problemas. Nunca houve, né? Isso, nunca houve, então eu tinha um empurrão ali, né? Então, essas foram as primeiras conquistas, né? E depois disso, por exemplo, enquanto contexto de Médio Solimões, porque os primeiros professores formados aqui são formados pela FACED, né, pelo Departamento de Educação Escolar Indígena da UFAM, né, só te cortando, só contextualiza para a gente, o SEST nesse momento já existe desde 2000? SEST, nós temos 22 anos. Desde 2003? Isso. Então, olha só, né, já tem esse não, por isso que eu falei, a Universidade do Estado do Amazonas. Porém, o SEST, mesmo enquanto espaço, enquanto universidade, os povos indígenas só entravam através da política de cotas. Não existia uma turma específica, como existe na atualidade. Por isso que eu falei, assim, existe uma crescente nesse sentido, né, que esses professores começam, então, a formar, né, por essas universidades. E tem um grupo, e é importante que se diga isso, né, tem um número de professores no Médio Solimões que foi formado pela UFAM primeiro. Que esses professores que formaram pela UFAM, eles são professores que eles fazem parte do movimento indígena Quinta Fé, né? Então, eles foram professores, foi uma turma inteira que foi levado para a UFAM, para a fazenda da UFAM, e eles formaram licenciatura intercultural indígena. Dentre eles está o professor Salatiel Cocama, o professor Juxon Cambeba, né? O professor Sebastião Solarte, que é hoje presidente do Conselho de Educação Escolar Indígena, né? Então, tem um grupo forte de professores que faz parte do movimento e que hoje eles estão dentro dos nossos quadros, aqui dentro do SEST, né, do Centro de Estudos Superiores de Tefé, compondo aí as especializações, né, que estão sendo desenvolvidas aqui dentro da casa, e também dentro das 2 turmas, né, de pedagogia intercultural e da licenciatura intercultural na atualidade. E continuam lutando por mais espaço e pelo entendimento de uma educação escolar indígena que de fato seja de alcance de cada povo, né, que tenha metodologias próprias, recursos próprios, e através disso também, hoje o MEC está chamaram uma reunião recente, o professor Salatiel Cocama é o responsável por agrupar pessoas para hoje começar a pensar, né, a Universidade Indígena Brasileira. Você fala alguma coisa? Sim, eu quero complementar, né? Claro. Porque quando a Gabi, ela me cutuca, né? Ela me cutuca, é que a gente tem muitas onças, né? Então, você cutucou com maracuta, você tem que esperar, né? Então, assim, nessa espera, só falando de Médio Solimões, né? Para ser bastante atual, a Secretaria de Educação está com... Os povos indígenas começaram um andamento sobre matriz curricular, né? Então, eu tenho uma conquista para a educação escolar indígena muito recente, saidinha do forno agora, né? E eu tenho uma mais recente ainda, que é, por exemplo, trabalhar o que seria a perspectiva da educação escolar indígena através de uma política do governo, que é os territórios etnoeducacionais no contexto nacional, né? Que foi assinado pelo Lula agora no último dia 24 de julho, né? No dia 24 de julho, muito recente, ele libera mais de R$1 bilhão para a construção de 249 escolas, dessas 249 escolas de terras indígenas,
mas também terras quilombolas, né? Desse total, 117 são escolas indígenas, né? E dentro dessa política nova, o governo Lula também ele cria um grupo de trabalho, um GT, para pensar a Universidade Indígena do Brasil. Eu acho que terminamos mais uma vez, como eu costumo dizer, bem o primeiro bloco. Nós vamos agora para o nosso intervalo. Você já começa a ouvir aí essa canção que está subindo. Amazônia, olha, de Nilson Chaves. Vamos apreciar rapidinho, 2 minutinhos, a gente está voltando aí para o segundo bloco. Pronto. Sim, eu tenho a cara do saci, o sabor do tucumã, tenho as asas do curió e namoro cunhantã. Tenho o cheiro do patiçuli e o gosto do tapereba. Eu sou açaí, cobra grande, o curupiracim saiu de mim, saiu de mim, saiu de mim. Sei cantar o taco, o carimbó, o siriá e do lundu. Um caboclo lá de Cametá e um índio do Xingu. Tenho a força do Muiraquitã, sou pipira das manhãs, sou um boto igarapé, sou Rio Negro e Tocantins. Samamuma da floresta, peixe boi e jabuti, mururé, filho da selva, a boiúna está em mim, sou curumim, sou guajará, o Valdemar, o Marajó, Cunhã, a pororoca assim nasceu. Que música maravilhosa. Olha, Nilson Chaves, Amazônia, essa música é uma poesia, faz a gente se lembrar das imagens da nossa Amazônia, complexa Amazônia, tão querida e amada por todos nós que aqui atuamos. Gente, estamos retornando agora para o segundo bloco do nosso podcast Trilhas da História. Estamos com um tema muito importante hoje: educação escolar indígena no contexto amazônico. A gente está recebendo a professora doutora Romy Cabral, que já fez aqui um primeiro bloco de perguntas de muito esclarecimento de algumas questões que ainda permeiam aí a desinformação das redes. Tenho certeza que será de muita validade esse episódio para todos e todas. Quero lembrar mais uma vez sobre a interação que você que está nos ouvindo pode fazer conosco. Mande sua pergunta, seu comentário. Assim como os outros pesquisadores que já têm participado, a professora Romy estará com certeza disponível para responder alguma pergunta, dar um feedback ali de algum comentário. É muito importante que você faça isso, quer seja no YouTube, no Spotify ou nas outras plataformas. A gente vai estar atento a receber a sua participação. Vamos retomar então, Gabriela, aqui a primeira pergunta. A professora Romy, nessa segunda rodada, vai falar sobre a importância dessa pesquisa para o tempo presente. Professora Romy, pensando nos avanços e dificuldades que têm marcado a formação dos indígenas no Amazonas, gostaria de lhe pedir que você fizesse uma apresentação, um breve panorama para a gente sobre quais são
esses avanços e dificuldades? Então, eu vou voltar lá naquelas questões, né? Por exemplo, eu dizer que no início dos anos 2000 a pergunta era: quem forma os professores indígenas? Depois, os professores indígenas formam, né, os próprios alunos nas escolas. E eu diria que na atualidade eu estou vendo um movimento bem interessante, principalmente aqui no Médio Solimões, que é do dar as mãos, né? Antes se queria os não indígenas fora da escola indígena, né? Por conta de toda uma trajetória de perseguição, de exploração, de colonização. E na atualidade eu vejo um outro movimento, né? Que é do dar as mãos, é verificar o que o outro tem de bom para contextualizar conhecimentos ditos universais, conhecimentos regulares, né? Para dentro de uma escola indígena que ela é necessária também. Por quê? Porque nós não podemos mais pensar em purismo, né? O purismo ele não existe para dizer assim: ah, não, povos indígenas isolados, intocados. Não. Como é que em mais de 500 anos de relação de contato, eu não tenho contato com determinado povo indígena? Eu tenho, né? Então isso é uma realidade, e eu penso que no Médio Solimões, o movimento indígena junto com professores indígenas, eles vêm percebendo isso e vêm dando as mãos, e você percebe facilmente nas escolas indígenas, principalmente tendo como uma comparação e um retrato do cotidiano, né? A população da terra indígena da Barreira das Missões, né? Então, eu tenho povos Cocama, Ticuna, Cambeba, né? E, claro, entre casamentos ali eu vou ter outros povos também, né? Maioruna, né? Que vivem por ali. Então, a partir disso, eu tenho uma crescente, né? Eu já tenho hoje esse entrelaçar e outras preocupações também, né? Como é que eu desenvolvo minha escola? Recentemente, a partir da aldeia Betel, né? Se tem ali um ganho, né? Pelo menos o Tuxal, o Márcio, né? Tem colocado a conquista sobre uma escola integral. Então, para eles isso era um ponto fundamental, né? Já é uma conquista aqui. Tem ranços, né? Problemas no caminho? Sim, tem problemas no caminho, tem problemas de entendimento. Por que será que se pensa hoje, na atualidade, dos territórios etnoeducacionais como uma política, né? Para perceber aonde estão os povos indígenas, aonde está a escola indígena? Porque eu penso que a partir dessa percepção ainda é importante que as secretarias de educação, que as prefeituras, né, que elas concebam sim que os povos indígenas vêm gritando através do movimento, né, falando do seu corpo território, ou seja, aonde eu tenho um indígena, eu tenho um território. Se eu tenho um território, lá eu posso ter uma escola. E eu tenho que partir, então, dessas perspectivas que são, já eram diretrizes da educação escolar indígena, né? Fazer disso sempre um exercício contínuo, que é verificar suas diferenças, suas especificidades, né? Suas línguas, seus costumes, né? Multilinguismo dentro dessa perspectiva, e dois pontos importantíssimos que vem ditos aí, que eu sempre digo, que é a interculturalidade e a interdisciplinaridade. A gente vem aprendendo esses conceitos e a desenvolver a partir da educação escolar indígena, a partir das escolas originárias, né? Eu posso aí citar também as escolas quilombolas, afrodescendentes, também, que também vem lutando por perspectivas de valorização das suas identidades e das suas culturas. Bom, essa fala da professora Rome, ela foi muito importante. E pegando nesse gancho, professora Rome, de que forma sua trajetória profissional se articula com as políticas públicas implementadas entre 2000 e 2025? E como essas políticas têm impactado as comunidades indígenas no campo educacional? Com a minha trajetória, penso que dentro dessa questão da política pública, eu posso falar de várias situações, né? Como eu falei, a minha formação, tanto acadêmica quanto profissional, elas caminharam concomitantes, né? Eu fui tentando construir um currículo para que eu fosse essa formadora de professores indígenas, né? Esse era o querer. Ao mesmo tempo, como não havia uma formação específica, né, para quem vai ser os formadores dos professores indígenas, não havia. E no início dos anos 2000, o Museu Nacional lança, junto com a Fundação Ford, em articulação com o IFCHL hoje, né, que é a Universidade Federal do Amazonas, o curso de gestão em etnodesenvolvimento, né? E aí, quando a gente entrecruza também a antropologia com a nossa formação, né? E a partir dali eu começo a trabalhar,
não só no projeto Piraiauara, como eu fui assessora, né? Eu fui coordenadora, fui gerente da educação escolar indígena da CEMED, né, do município de Manaus, que começa com o núcleo de educação escolar indígena, que esse a gente começa a construir desde o início, a partir do professor Eli Makushi, conhecido Eli Makushi, que faleceu na Covid, né? Que eu vou dizer, me emociona porque é uma memória importante, né? De pessoas que viveram em luta, né, em prol de desenvolver espaços institucionalizados dentro da Secretaria de Educação para que a educação escolar indígena fosse compreendida, né? Então, nessa articulação, eu fui gerente da CEMED, eu fui assessora na CEMED, tudo voltado para dentro do que era núcleo de educação escolar indígena, para a gente desenvolver a gerência de educação escolar indígena, que tem regimento, que reconhece hoje a modalidade de educação escolar indígena e a profissão professor indígena, né? E que isso foi um avanço para o município de Manaus, né? A partir dali eu continuo nessas formações, fui pesquisadora, né, pela FUNAI durante um tempo para verificar justamente as metas que seriam desenvolvidas para o Plano Nacional de Educação durante o período, né? Lá também, eu acredito que foi no ano de 2010 para 2012, né, que nós fizemos esse trabalho, e depois nós fomos chamadas também para formar uma equipe, né, a partir, eu vou dizer, da solicitação do nosso ex-reitor já falecido também, professor José Aldemir de Oliveira, né, pela Universidade do Estado do Amazonas, que chama uma equipe para salvar um projeto, um programa que chamava Pedagogia Intercultural, que já tinha levado 3 pareceres negativos do MEC, e dentro dessa equipe o professor Alfredo Wagner Berno de Almeida, que é o idealizador e o responsável pela nova cartografia social da Amazônia, também indigenista, né? Ele nos chama junto com outra equipe e outros colegas, professor Vladimir Salles dos Santos, professora Claudina, professora Altaci Cocama, que hoje está compondo ali o projeto de línguas indígenas, a década das línguas pela Unesco também, a professora da UNB na atualidade, né? Então trabalhamos juntos essa equipe, que era justamente para aprovar um curso que havia sido rejeitado, mesmo dentro da universidade, né? Por que ele foi rejeitado? Ele foi rejeitado porque ele era previsto para povos indígenas e havia uma aplicação de recurso, né, sobre isso no estado do Amazonas. E a partir disso, o que acontece? Nós tivemos que fazer toda uma aprovação, porque haviam sido matriculadas quase 2.000 pessoas, dessas 2.000, a maioria de não indígenas, nos municípios, inclusive em Tefé, né? E dessas 2.000 nós conseguimos formar quase 600 indígenas, né, distribuídos em 52 municípios do estado. Então a gente vai justamente ser chamado por conta da perspectiva indigenista dentro da Universidade do Estado do Amazonas, né? E a partir dali nós temos hoje muitos recortes, né? E a seguridade, desculpa, que aparece na universidade hoje. Por exemplo, enquanto Médio Solimões, nós temos dentro do SESC as 2 turmas, né? Uma de pedagogia intercultural toda para povos indígenas e a outra de licenciatura intercultural para povos indígenas, né? Sem contar o sistema de cotas que faz com que nós temos então a política de acesso dentro da Universidade do Estado e os projetos a partir dos professores que aqui atuam, né? É isso. Poxa vida, olha só, estamos chegando já na parte final do nosso episódio, está muito bom. Essa última pergunta, professora Romy, pensando no tempo presente, como o próprio bloco anuncia, o que é essa temática, vamos, mais uma vez, né, terminando como começamos, o que ela teria a dizer à população que está nos ouvindo hoje? Como é que você falaria para essas pessoas da nossa sociedade que ouviram as explicações que você deu nesse programa, ainda mais pensando num contexto de tanta desinformação nas redes? O que você diria para essa população que nos ouve? Eu diria que nós temos ainda muito a aprender com a educação escolar indígena. Isso é algo de fato importante, né, que me toca, porque faz parte da minha história, né, de vida, de vivência, da história profissional. Mas quando se fala em educação escolar indígena, por exemplo, hoje na atualidade temos pontos de pauta que eles vêm se formando a partir da perspectiva da necessidade da sociedade, né? Uma delas é a perspectiva da inclusão, né?
Então, assim, quando você fala em educação escolar indígena, você não tem como não pensar em alguns pontos desses e conceitos relevantes, né? Inclusão, equidade, diversidade cultural, isso tudo a gente aprende com a educação escolar indígena, né? Alteridade, que eu vou dizer, alteridade se coloca como exercício, mas eu diria assim, e isso eu falo desde a minha tese, que é um exercício impossível, porque ele é um exercício filosófico, né? Ele é um conceito lindo de se viver, né? Mas quem é que consegue de fato se colocar no lugar do outro, se colocar na dor do outro, se colocar no que o outro sente de fato, né? Então eu prefiro divulgar a outrificação mesmo, que de Johannes Fabian, né, um antropólogo, e que através do trabalho do meu orientador, o professor João Pacheco de Oliveira, né, vivemos aí a defesa da outrificação, que é eu entender as demandas do outro, é eu entender o que é o outro, né? E o que eu aprendo então a partir da educação escolar indígena? Se eu percebo a educação escolar indígena, eu percebo pessoas diferentes, vozes diferentes, culturas diferentes a partir disso. E eu então posso dizer que isso responde a uma perspectiva muito maior, né, que está prescrita na nossa Constituição Federal de 1988, que a educação é um direito de todos, de todas e de todos, na atualidade, né? Então, ou seja, essa perspectiva de educação, ela é um direito para o Médio Solimões, para o estado do Amazonas, para a Amazônia e para o Brasil, né? Então, assim, eu penso que nós entendemos a importância disso, e sem contar que eu vou dizer que a educação escolar no todo o território nacional, ela veio se sensibilizando e se indianizando também. Por quê? Porque a própria BNCC, na atualidade, o ponto foco central, o que é a BNCC? Base Nacional Comum Curricular, né? É um documento importante e que está sendo veiculado em todo o território nacional para que nós possamos fazer as nossas aulas tendo esse documento por base, né? Então, se eu tenho esse documento por base, qual que é o ponto central da BNCC? É fazer interdisciplinaridade, é fazer interculturalidade. Isso está prescrito na BNCC. Então, eu penso que, assim, se eu começo a aprender isso lá no início dos anos 2000 com a educação escolar indígena, nós temos muito a aprender ainda, né? E, de fato, a educação é um direito para todos e todas, conforme todos e todas querem fazer. E, né, citando, assim, não posso deixar de citar o Ailton Krenak, né? Porque eu penso que quando a gente faz educação escolar indígena, nós temos que nos perceber natureza. Então, no momento que isso acontecer, no geral, porque nós somos natureza, nós estaremos realmente salvando a vida. Perfeita, a professora fez essa pequena fala sobre a Ailton Krenak, né, Sim, eu sou uma eterna fã dele. Na verdade, o meu primeiro TCC que a gente ia fazer não era sobre ele, professor Daniel, porque eu acho as obras dele super importantes em todos os contextos que aquele homem, ele abre a boca dele para falar desde a educação indígena, mas também sobre como cuidar do meio ambiente é fundamental. Bom, professora Rumi, agradeço muito a sua presença aqui. Agradeço também ao professor Daniel por sempre estar fazendo esse diálogo interdisciplinar com os outros colegiados do SESC-UEA e também fora também do SESC. Agradeço ao Augusto por sempre estar aqui com a gente, presente, nos ajudando, auxiliando, ao convite do professor Daniel. E eu também os meus novos colegas de equipe, o Bruno, o Samuel e as meninas. E a Mila e a Monique também mandou um abraço para a minha antiga equipe, o Léo, o Luan, a Alcimar e o Caleb também, que foram fundamentais para o primeiro semestre, que a gente abordou o Trilha da História logo no início. E é isso, agradeço também por estar aqui. Mando um beijo para o professor Daniel, para o professor Ian Marley, para o professor Luciano. E é isso. Eu também agradeço muito por esse episódio, professora. Realmente enriqueceu muito. É um pontapé inicial, assim, de um fundamento muito sólido para a importância desse programa, tá? Quero te dizer, sem nenhum tipo de demagogia, eu agradeço demais. Abrir agora, você acaba de escancarar uma porta, porque o programa vai encerrar, pessoal, mas a gente não tem ideia do impacto do aprendizado que uma pessoa pode ter tido durante esse programa. A gente recentemente, eu quero mandar um abraço para o pessoal lá da reitoria
inclusive na pessoa da Aline, que nos ajudou ali, da jornalista, também a Evelyn, que fez aquela reportagem sobre o podcast. Nós estamos muito felizes de ter, enfim, foi replicado em vários outros órgãos de imprensa em Manaus, enfim, repercutiu bastante, e a gente te agradece porque nós temos agora mais um novo desafio, um novo semestre. Por favor, professora, seus agradecimentos finais. Então, queridos alunos, queridos ouvintes, querido professor Daniel Lima, né, a Gabi, em breve professora também, aos meninos e meninas que estão aqui, né, o Samuel, Bruno, Monique e a Mila, né? E mais o Augusto, que sempre está aqui, não só nos acompanhando, desenvolvendo com competência e habilidade, né, esse suporte técnico dentro dessa perspectiva que é o Trilhas da História, né, e que é a Rádio Tibé também, e que eu penso que assim, eu que estudo redes, né, eu também estudo redes, né, porque eu estudo formação não só na formação de professores indígenas, como eu estudo um grupo específico também há mais de 20 anos, que é o povo Munduruku, né, e a minha tese de doutoramento é justamente o exercício Munduruku no ciberespaço, né? Então, essa diferença entre o cyber e o ciber, né? Para a gente tentar pensar, então, uma cobertura brasileira, né? O ciberespaço, e uma vez na rede, sempre redes, né? Então, assim, eu agradeço, né, esse momento de conversa, eu agradeço o Trilhas da História, eu agradeço a voz, né? A voz feminina. Eu me emociono por isso, porque eu sou mais uma mulher, né, junto com outras mulheres que também têm muitas histórias para contar e muitos convites aí para o Trilhas da História, né? E agradeço essa criação e essa inventividade não só dos alunos como do professor, e essa oportunidade também, né, que o professor Ilmar Leola vai dar através desse espaço dentro do SEST, né, que virou um programa, né, e virou um programa formativo, virou um programa educacional, né, falar do professor Guilherme de Tai também, né, que idealizou, vou dizer, quem nos abriu as portas e que idealizou também, verificar a nascença dessa rádio, né. E eu digo assim, uma vez rede para o mundo ver, né? Então, gratidão a todos por essa manhã e estamos aqui. Muito obrigada. Maravilha. Olha, a professora Romer, nos seus agradecimentos, acaba de comprovar a minha tese, viu? Recentemente eu escrevi um artigo que eu digo que nenhum pesquisador deve se furtar a participação nas redes, no espaço público. Nós precisamos realmente ocupar, porque nós estamos numa guerra. E a gente quer informar, a gente quer instruir, a gente quer que o nosso povo cresça, amadureça, rompa com alguns grilhões históricos que ainda o acorrentam. E é isso, nós estamos felizes por mais um episódio, Augusto. Estamos finalizando, convidando mais uma vez os ouvintes a interagirem, compartilhem esse programa histórico de reabertura da segunda temporada do Trilhas da História. Digita aí no Instagram, Trilhas da História, segue nossa página, depois também você digita no YouTube, Spotify, Deezer, Amazon, compartilha com todo mundo, fique atento aos próximos episódios. Aliás, semana que vem nós estaremos dia 21 de agosto com um segundo episódio falando sobre a nova história militar. Estaremos aqui com a presença de um pesquisador também, depois você vai já saber. Nossa segunda temporada está apenas começando. Quero mandar um abraço novamente para toda a equipe, para o professor Luciano, que me auxilia nesse projeto. E até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.